crianças, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês passaram a semana? E a lição passada que a tia Ione falou, como que foi? Vocês conseguiram conversar com o papai, com a mamãe? Pediram eles para explicar para você o que é ser santo lá na Bíblia? Leram a Bíblia, igual a tia Ione falou? Hã? Pois é, crianças, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. E a tia Ione vai dar continuidade naquela história, tá bom? Quem não entendeu, depois pergunta para mim, tá bom? Então vamos lá. Crianças, quando Jesus nasceu, ele era uma criança muito obediente. Tudo que o papai e a mamãe dele falava, ele fazia. Então, Jesus, ele foi obediente para o papai e para a mamãe dele aqui da terra e para o papai também do céu, Deus. Então, o papai desde quando Jesus era menino, o pai dele tinha uma profissão que era carpinteiro. Vocês sabem o que é ser carpinteiro? Então, carpinteiro é aquela pessoa que mexe com madeira, é a pessoa que trabalha madeira, pega madeira, serra, corta e faz muitas coisas com madeira. Vocês sabem o que nós podemos fazer com madeira? Hein? Muito bom. E o papai de vocês, o que faz? Vocês também ajudam o papai de vocês? Olha, quando Jesus era criança, com certeza, como ele aprendeu a profissão do pai dele, ele ficava lá. E o papai dele ainda falava, José, falava para ele, Jesus, pega essas tábuas aqui para mim. Jesus, segura esses pregos aqui para mim. Jesus, pega isso para mim. E Jesus fazia sem reclamar. Ele não reclamava, ele foi muito obediente. E depois ele também foi muito obediente ao papai do céu também, a Deus. Então, crianças, nós também temos que ser muito obedientes aos nossos papais. Então, quando você estiver lá em casa, brincando, fazendo alguma coisa, e a mamãe fala, vai agora tomar banho, temos que ir. Mesmo que estiver passando a coisa que a gente mais gosta na televisão, o programa que a gente mais gosta, nós temos que parar na hora e ir também e obedecer a mamãe e o papai. Vocês sabem por quê? Porque quando a gente faz isso, ser obediente aos nossos pais, nós estamos aprendendo a ser santos, igual Jesus. Então vamos aqui voltar para o que a Bíblia está falando sobre isso. Então, desde quando Jesus nasceu, o seu pai José e a sua mãe Maria, todos os anos eles iam na festa da Páscoa lá em Nazaré. Então, quando Jesus completou 12 anos, eles foram, como todo ano eles iam. Aí, quando passou a festa da Páscoa, eles voltaram. E no meio do caminho, a mamãe de Jesus percebeu que ele não estava lá no meio de todo mundo. E quando eles iam para essas festas assim, eles iam assim de muita gente. Então, ia muitas pessoas em cavalo, em carroças, porque levava mantimento, alimento, porque eram muitos dias para chegar até a cidade. Então, não era igual nós que temos carro, que ia rapidinho. Então, era demorado a viagem. E aí, quando a mamãe percebeu que Jesus não estava entre os parentes e os amigos, eles decidiram voltar. Quando eles voltaram, eles já tinham 3 dias que estavam procurando Jesus. E eles encontraram Jesus, você sabe onde? Lá no templo. O templo, criança, como se fosse a igreja. Encontrou Jesus lá dentro. E sabe o que Jesus estava fazendo? Estava conversando, orientando e fazendo perguntas para os sábios de lá, para as pessoas, como se fossem os pastores, os seminaristas da nossa igreja. E ele estava lá no meio, uma criança de 12 anos. E as pessoas estavam assim, encantadas com as respostas que Jesus dava, com as coisas que ele falava. E quando a mamãe de Jesus encontrou ele lá, como ela estava muito preocupada, ela chamou a atenção dele. Jesus, por que você fez isso? Você não sabia que nós íamos ficar preocupados com você? Aí Jesus falou assim, por acaso vocês não sabem que eu fiquei aqui na casa do meu pai? Aí a mamãe de Jesus, a Maria, guardou isso no coração, mas ela não brigou mais com Jesus, ela compreendeu. E Jesus, como era muito obediente, ele voltou com o papai e a mamãe dele lá para a casa dele, lá para a cidade dele. Aí, isso passou mais muitos anos, até Jesus completar 30 anos. Quando Jesus completou 30 anos, aí vocês lembram que a titia contou que depois ele foi ser batizado por João Batista, que aí depois ele foi fazer outra missão,
Então, aí Jesus foi obediente aos pais deles o tempo todo. Aí depois ele foi ser obediente a quem? A Deus, porque ele tinha uma outra missão muito maior. E quem sabe qual que era a outra missão de Jesus? Qual que era a outra missão maior que ele tinha? Sem ser aquela de obedecer o papai e a mamãe dele lá na casa dele. Qual que era a outra missão? E isso, Jesus foi ensinar a palavra de Deus. Ele foi curar as pessoas, foi fazer milagre, foi contar de Deus para as pessoas. Ele foi falar de Deus, foi ser a expressão da palavra de Deus em pessoa. E Jesus foi tão obediente que ele fez o sacrifício maior de todos, porque Deus tinha uma missão para ele. E quem sabe qual que foi esse sacrifício que Jesus precisou fazer? Quem sabe? Isso, ele foi oferecido como um sacrifício vivo para morrer na cruz. E ele fez o quê? Ele obedeceu. Você sabe por que ele obedeceu? Por amor ao pai dele, que é Deus. Então, crianças, a Tia Ione não está falando que a gente tem que fazer essas coisas assim, aceitar esses sacrifícios, não. A Tia Ione está falando que quando nós somos obedientes aos nossos papai aqui, do papai e a mamãe nossa aqui da terra, e sermos obedientes também ao papai do céu, nós estamos sendo igual Jesus, sendo uma pessoa santa. A pessoa santa é aquela pessoa que é separada por Deus. Deus escolhe aquela pessoa para ser uma pessoa diferente, obediente, amorosa, que faz o bem, que ensina da palavra de Deus, que ama as pessoas. Então, crianças, ser santo é ser isso, é ser obediente aos nossos pais e ser obediente a Deus. Então, vamos fazer isso? Olha, aqui na Bíblia, lá no livro de Lucas, do capítulo 2, do versículo 41 em diante, tá falando tudo isso que a Tia Ione tá contando. E vocês sabem qual vai ser a atividade para a família dessa semana? Pedir o papai e a mamãe para ler essa parte da Bíblia que a Tia Ione falou, Lucas, capítulo 2, do versículo 40 até os 52, tá bom? E aí o papai e a mamãe vai ler para vocês e vocês vão entender o que a Tia Ione tá falando. E qualquer dúvida, não pode deixar de perguntar, tá bom? E quando vocês quiserem perguntar para a Tia Ione, pode perguntar. Passa vídeo, passa mensagem, passa áudio, tudinho, que a Tia Ione tá aqui para explicar para todo mundo, tá bom? Então, crianças, olha, a Tia Ione deseja um ótimo domingo, um almoço maravilhoso em família. E não deixem de obedecer o papai e a mamãe, tá bom? Porque assim a gente está sendo igual Jesus, está aprendendo a ser santo. Crianças, fiquem todas com Deus. Um beijo e um abraço bem apertado da Tia Ione, tá bom? Tchau! Beijo, tchau!